gostaria, nesta oportunidade, de ler o texto bíblico de Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31. Mas aproveitando já a leitura que os irmãos fizeram de Atos, capítulo 1, versículo 8, que eu creio, a maioria dos irmãos sabem de memória, não é? Atos 28, último capítulo de Atos, versículos 30 e 31. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o tema de missões, com uma pequena nuance. O tema será Missões no Poder do Espírito de Cristo. Atos 1:8, nós já lemos, eu recito agora: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E agora Atos 28, 30 e 31. E Paulo morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Que Deus abençoe assim esta leitura em nossos corações. Amém? A maior força missionária da terra é o Espírito de Cristo. Não é a Junta de Missões Mundiais, não é a soma de todas as igrejas cristãs do mundo. A maior força missionária da terra é o próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Espírito para guiar a igreja em sua obra missionária. É Ele que move a igreja com seu poder. É Ele, Deus imanente, que dá vida e dinamismo aos membros do corpo de Cristo. A vinda ou a parousia do Espírito no Pentecoste e sua descida em forma de labaredas sobre os discípulos e apóstolos no cenáculo em Jerusalém, transforma aquela companhia de discípulos de Cristo de passivos em ativos, de esperantes em realizantes, de orantes em evangelizantes, de tímidos em ousados. Dr. Fernando, um comentarista bíblico norte-americano, comentarista de Atos especialmente, afirma que Atos 1:8, a divisa da campanha de missões deste ano, é o texto-chave de todo o livro de Atos. Não se compreende o livro de Atos, o nascimento da igreja, a expansão missionária, fora deste versículo. Ele defende que os discípulos de Jesus se tornaram testemunhas somente após o Espírito Santo vir sobre eles. E ele diz assim: e mais, Jesus deu a eles a sequência geográfica que o testemunho devia percorrer. Eles começariam em Jerusalém, daí seguiriam para toda a Judeia, Samaria, para culminar com o testemunho até os últimos da terra. Esta sequência expressa, na verdade, o esboço do próprio livro de Atos. É assim a sequência narrativa que Lucas nos dá. Ele mostra como a igreja nasceu ali naquele dia do Pentecostes em Jerusalém, e como que o evangelho foi se espalhando pelo entorno de Jerusalém, por toda a Judéia, chega a Samaria
e daí Cesareia e os confins da terra, ou os últimos da terra. Cabe perguntar: o que é fazer missões no poder do Espírito de Cristo, seguindo estes acontecimentos do livro de Atos? É preciso um cuidado quando vamos analisar este livro bíblico, porque muitas situações são, de fato, peculiares ao tempo dos apóstolos, as condições políticas, culturais, daquela região da Judéia, ou de Samaria, ou da Ásia, ou de outras partes do mundo, e para que a gente tenha uma compreensão, então, normativa, que possa, então, nos ajudar a dar rumos à igreja hoje, nós precisamos, de fato, de ver qual é o objetivo central de Atos. Não se perder nestas minúcias das circunstâncias. E o objetivo principal de Atos é propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro objetivo. Daí podemos, então, fazer 3 considerações a respeito desta narrativa, desta história contada por Lucas, que envolve o Evangelho e o livro de Atos. Especialmente, então, o livro de Atos, que podemos definir em 3 palavras: pregação, conversão e superação. Primeiramente, a pregação. A pregação é a linha mestra de todos os acontecimentos, iniciativas e ministério dos apóstolos aqui no livro de Atos. Eles viveram para pregar. Até mesmo o chamado corpo diaconal do livro de Atos, no capítulo 6, foi instituído para dar mais agilidade, mais liberdade, mais tempo para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração. Tudo, então, é, de fato, feito para que a pregação pudesse ser acelerada. Em Atos 2, versículos 7 a 11, lemos assim: e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, Panfilha, o Egito, as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, cretenses, árabes, enfim, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Pregar na língua nativa as grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos e perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Ora, na verdade, não podemos deixar claro este propósito central, que é a pregação, no livro de Atos, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sem rapidamente examinarmos o que não é missões em Atos. O que não é missões? Até pode contribuir com a pregação, abrir talvez alguma possibilidade, oportunidade, mas não é o essencial. Não é para isto que Jesus veio. Não é para isto que Atos foi escrito. Não é este o objetivo de missões, em primeiro lugar.
E o que seria? Missões não é um projeto de governo terreno, não é a conquista de nações. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é por este tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não é um projeto de governo. Não é conquistar nações como o catolicismo medieval fez ao longo dos séculos. As nações têm sua vida própria, hão de dar conta dos seus atos diante de Deus, mas em nenhum momento missões é converter nações. Missões não é proselitismo, ou seja, não visa a glória de uma denominação. Os batistas gostam muito de dizer que eles têm a responsabilidade de pregar o evangelho a todo mundo. Ótimo, só que não existem só batistas no mundo. Esta responsabilidade não é só nossa. Portanto, não cabe aqui a vaidade de querer propagar e anunciar que só os batistas irão conquistar o mundo para Cristo. Aí alguém vai dizer: mas pastor, aí o senhor joga um balde de água fria na campanha missionária. Não, eu estou apenas tentando mostrar que este não é, de fato, não é um trabalho para uma denominação só. Não é para a glória de uma denominação. Não é para que uma denominação seja maior que a outra. Isso não é uma disputa de liderança. Então, missões não é lutar por uma causa social, econômica ou política. Missões passa ao largo disto. Missões trata de uma coisa muito mais essencial, eterna. Missões não é revolução social. O século XX conheceu muitas revoluções. E muitas delas eram inspiradas em ideais do Novo Testamento. Mas isso não significa fazer missões. Missões não é implantação dos valores do reino na terra. Os liberais do século XIX, eles defenderam a tese de que o objetivo da pregação era implantar o reino de Deus na terra. E aí então viria o milênio. São os pós-milenistas. E que implantar o reino de Deus significa implantar os valores do reino de Deus. Então o mundo seria maravilhoso, os problemas acabariam, e tudo seria como num reino utópico, em que os homens seriam agora então felizes. Missões não é isto. Missões não é converter 100% de uma nação para que ela tenha um governo cristão. Não é o quarto poder tomando conta de uma nação. Não tem nos propósitos de Jesus estabelecer um reino na face da terra. E há muita gente que se ilude com isto. E acha que se então uma nação for 100% cristã, então terá cumprido o objetivo missionário. Não. Missões não significa ter um governo cristão. Missões não é supremacia cristã. Há uma celebração, especialmente no Brasil, de que agora nós estamos alcançando maioria cristã no Brasil, maioria evangélica no Brasil, como se este fosse o objetivo. Missões não é supremacia cristã, seja na cultura, na moral ou nas leis de um povo. Aliás, o Novo Testamento não nos dá nenhuma esperança de que nós viveríamos em uma sociedade de supremacia cristã. Missões não é uma luta por liderança ou de lideranças. Eu fico olhando o cenário evangélico no mundo e, às vezes, tenho a impressão de que nós estamos vivendo uma luta de lideranças cristãs.
Missões não é isto. Missões não é estatística, não é crescimento numérico simplesmente. Missões, por último, não é assistencialismo religioso. Nós não somos espíritas e nem participamos de ordens religiosas católicas que se dedicam a fazer o bem às pessoas, pura e simplesmente. Não somos da teologia da libertação também, fazendo opção preferencial por pobres. Nós amamos todas as pessoas. Nós pregamos a todas as classes sociais. Nós entendemos que todas as pessoas são importantes e Deus ama todas, independente de classe social ou de posição econômica. Se não é isto, então qual é o verdadeiro sentido de missões, não é? A verdadeira obra missionária é a que promove e realiza a pregação do Evangelho. Essa é a verdadeira obra missionária. O Espírito Santo de Deus desceu para colocar o Evangelho de Cristo em todas as línguas pela pregação. Foi isso que aconteceu ali no livro de Atos, no capítulo 2, naquele texto que eu acabei de ler. São citadas ali quase que todas as representações, não é, e etnias da terra. E elas experimentaram algo que as fascinou, as perturbou. Elas estarem ouvindo na língua nativa a pregação a respeito das maravilhas de Deus por homens que mal falavam a própria língua deles, os pescadores do Mar da Galileia. As diferenças idiomáticas e linguísticas são superadas e cada um ouve em sua própria língua o Evangelho. Pregar o Evangelho é encher a terra com a proclamação das grandezas de Deus. Literalmente falando, quer dizer proclamação da obra maior de Deus. A palavra lá no grego é a palavra para a obra maior, a obra grandiosa. Não há obra maior que Deus tenha realizado que a obra da salvação através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É a maior de todas. Para esta obra convergem todas as outras. Sua obra maravilhosa da salvação por meio do seu Filho unigênito. Então, a igreja, nós somos arautos. Nós somos o correio de Deus. Nós somos os repórteres de Deus, como Lucas foi. A pregação é um ato magistral, santo e oficial da igreja. Versículo 14 do capítulo 2 diz então que Pedro e os 11 põem-se de pé e pregam a palavra. Esse ato de o corpo apostólico colocar-se de pé e pregar a palavra é inédito. Normalmente as pessoas que se colocavam para ensinar outras, elas se sentavam. Aqui eles se levantam. E levantam os 12, não a multidão dos discípulos, que eram mais de 120 que estavam ali juntamente com os apóstolos. E por que só os 12 se põem de pé? Para indicar que a pregação é um ato oficial da igreja. A igreja tem o privilégio de ser a portadora para o mundo da pregação da palavra. A pregação é dádiva para todo crente, sem dúvida. E todo crente prega com palavras e ações, pelo Espírito Santo que recebeu, quando ele aceitou Jesus e ganhou a nova vida em Cristo. Maravilhoso.
A pregação é confirmada, segundo o livro de Atos, capítulo 2, pelas obras que Deus faz. Os discípulos pregam no poder do Espírito. E Deus vai realizando sinais e maravilhas para confirmar, corroborar a veracidade daquilo que os discípulos estão pregando. Se Deus não confirmar, você fica só. Sua palavra cai. E a pregação consiste nada mais, nada menos do que no anúncio da vida e obra de Jesus Cristo. Se você percorrer o livro de Atos, prestando atenção nas pregações que estão ali registradas, desde a primeira de Pedro no Pentecoste, até a última de Paulo, lá perante o procônsul e outras autoridades romanas, a pregação tem sempre este núcleo: Jesus, sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição, a salvação que ele veio trazer, como dom gracioso de Deus para o pecador. A pregação é então uma exposição das Escrituras, para demonstrar o que elas revelam sobre a vinda de Cristo e sua glorificação como Senhor e Cristo, o mediador. Pedro, quando prega, no capítulo 2, versículos 25, e também versículos 31 a 36, ele vai dizer exatamente isto. Ele fala de Jesus, e ele diz: a este Cristo que vós matastes, Deus o Pai o ressuscitou, e o constituiu Senhor e Cristo. Essa é a essência da mensagem cristã. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência da pregação. A pregação desperta a alma e a fé para crer na palavra de Deus. Romanos 10, 13 a 17, Paulo vai perguntar: como ouvirão se não há quem pregue? Porque a pregação é que faz o despertamento da fé no coração daquele que ouve. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Só a palavra de Cristo e a respeito de Cristo pode despertar a fé salvadora no coração daquele que ouve. Nós só somos salvos por esta fé. Se alguém frequenta uma igreja e não foi tocado por esta fé salvadora, mas frequenta por outros motivos, ele ainda não é salvo. Ele é um religioso, talvez. Ele se sente bem na igreja. Ele tem ali suas amizades. Ele gosta da pregação. Ele admira o comportamento dos crentes. Ele se sente bem com os cânticos. Mas se ele não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus mediante a pregação, e não abriu a sua alma para crer no Senhor Jesus Cristo, ele precisa fazer isto ainda. O Espírito Santo faz ouvir sua voz pela pregação, e através dela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador que convence. Não foi Paulo quem convenceu aqueles a quem ele pregou e se converteram. Não foi Pedro que convenceu, por suas palavras, aquela multidão de 3.000 que se converteu. Foi o Espírito Santo que fez isto. Foi o Espírito Santo que te buscou lá no lamaçal do pecado. Foi Ele quem te arrancou da incredulidade. Foi Ele quem abriu os seus olhos. Foi Ele quem trouxe a esperança da vida eterna e lhe deu a certeza da vida eterna. É o Espírito Santo. Ele faz ouvir a sua voz. Missões no poder do Espírito de Cristo é, portanto, a pregação da palavra. A igreja é como Israel. Ela é
guardiando os tesouros de Deus, que é a palavra de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 9, versículos de 4 a 5, ele diz: qual é a vantagem de Israel? Por que devemos respeitar Israel? Qual é o segredo de Israel? Ele diz: o segredo de Israel é que eles foram os depositários dos oráculos, das revelações, da palavra de Deus no Antigo Testamento. E agora, a igreja. É a igreja quem guarda esse patrimônio divino. É a igreja quem zela pela pregação. É a igreja que anuncia todo o conselho de Deus. É a igreja que tem responsabilidade para que esta palavra seja conhecida, até que Cristo volte. Mas só a palavra. É esta palavra que nunca volta vazia. É esta palavra que sempre produz os frutos para os quais ela foi dada. Porque é Deus quem a faz frutificar nos nossos corações. Bem, a igreja guarda então todo esse patrimônio agora, e ela traduz isto em pregação. Nós pregamos a palavra. Nossa fonte são os evangelhos, são os escritos dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo. São as profecias que anunciam a volta de Cristo. É o Apocalipse anunciando a soberania de Jesus na história, a vitória, a ressurreição, a vida eterna. Pregação. Que coisa maravilhosa. Segundo lugar, missões no poder do Espírito de Cristo é conversão. Conversão é uma palavra muito forte. Muito forte. Examinando o comentário do Dr. Fernando, ele vai colocar algumas razões porque conversão tem sido uma palavra, uma exigência muito desprezada nos dias de hoje. Então ele vai falar ali da pós-modernidade, do espírito enfraquecido, da cultura moderna, da dificuldade de se entrar na privacidade das pessoas e dizer a elas que elas precisam mudar de vida. A gente fica tentando contemporizar, dialogar e encontrar uma justificativa para que a pessoa permaneça do mesmo jeito que estava. Conversão é exatamente o oposto disso. A conversão se baseia na autoridade da palavra e da pregação, e ela exige mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança em relação à autoridade de Deus. A conversão só é verdadeira quando ela chega ao ponto de reconhecer a soberania divina sobre a vida humana. A vida humana é dom, é dádiva, é resultado da mão divina. E nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem ter este reconhecimento mais. Não querem se submeter à autoridade. Elas querem defender para si o direito de sua autonomia, de trilhar os seus caminhos de acordo com a sua vontade. A vontade humana se tornou soberana e a vontade divina se tornou subserviente. Trocaram o personagem do trono, tiraram o Senhor do trono e entronizaram-se a eles mesmos como soberanos. Pregação no poder do Espírito é para conversão. Nós temos no livro de Atos uma sequência de conversões. O livro de Atos, ele pode ser estudado
através da vida daqueles que se converteram. O que nós temos é uma história de conversões no livro de Atos. A começar pela conversão daqueles 3.000 na primeira pregação de Pedro. Depois, na segunda pregação de Pedro no templo de Jerusalém, o número sobe para 5.000. Então a igreja é formada como fruto destas conversões. E no capítulo 4, versículos de 32 em diante, a gente vai ver como a comunhão desta igreja era maravilhosa. Como era perseverante. Como havia realmente mudança. Como havia quebrantamento. A ponto de um Barnabé vender uma fazenda e trazer o resultado, colocar aos pés dos apóstolos, para que eles fizessem isto que o missionário lá da Ucrânia estava relatando. Se o meu povo está passando fome, está faltando remédio, está morrendo, e eu tenho, esse era o raciocínio de Barnabé. Então ele vendeu e disse: use para a glória de Deus. Bem, os samaritanos são convertidos num grande avivamento com a pregação de Filipe. Então você tem a pregação de Filipe pela Judéia, chegando a Samaria. Você tem o evangelho logo nos primeiros capítulos, chegando na África. Filipe prega ao primeiro-ministro da Etiópia. E a Etiópia é então um dos primeiros países a receber o evangelho. Paulo se converte no caminho de Damasco. O centurião de Cesareia, o italiano, de nome Cornélio, se converte com toda a sua casa. No capítulo 10, do livro de Atos. E aquilo impactou, porque aquele foi o ponto de virada. Com a conversão de Cornélio, o italiano, a igreja em Jerusalém, e olha que ele estava em Cesareia, a igreja em Jerusalém começou a admitir que os gentios agora eram alvo missionário. E então, começam as viagens missionárias. É aqui que iniciam as viagens de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi morrer em Roma. Ora, um pescador lá da Galileia, né? Empreende viagens missionárias e vai dar a sua vida por Cristo em Roma. Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias grandes e outras menores, iniciando a pregação do evangelho em várias partes do mundo. Barnabé, responsável por levar Paulo para Chipre, sua terra natal, uma ilha do Mediterrâneo, e toda aquela ilha se converte. Um avivamento maravilhoso, aquela ilha estava dominada pela feitiçaria. O procônsul ali era orientado por um feiticeiro. E então o procônsul ouve o evangelho. E toda a nação de Barnabé torna-se então cristã, convertidos ao evangelho. E daí o evangelho se espalha, não é? Em poucos anos está chegando já lá na Capadócia, em Roma, na Espanha, no norte da África, no Egito, entre os árabes, na Índia. Por quê? Porque o evangelho gerou conversões. Conversões. O evangelho tocou profundamente o coração das pessoas. Uma história acontecida lá em Jerusalém. E que foi contada, por exemplo, lá na Etiópia. Tinha o poder de quebrantar corações.
de despertar a fé salvadora, de transformar a vida, de trazer a esperança da vida eterna para o coração daqueles que estavam desesperados diante da morte eterna. Isto é missões. Por último, missões no poder do Espírito de Cristo é superação. Supera todas as barreiras. Não há barreira que resista o avanço da obra missionária. Atos 28, 30 e 31. Os irmãos me ajudaram na leitura destes versículos aí, acompanharam, não é? É o fechamento do livro de Atos. E há duas palavras aí que são fundamentais para compreendermos o significado de missões: liberdade e sem impedimento algum. Palavras de cunho radical. Este é o final triunfal do livro de Atos e da história missionária da igreja que vivia no poder do Espírito de Cristo. O comentarista batista norte-americano, Dr. Frank Stagg, ele escreveu um grande comentário de Atos, que está em nossa língua portuguesa, publicado pela antiga Casa Publicadora Batista, mas é um comentário que ainda não foi superado, pastor Edmar. Fantástico. E ele organizou a sua exposição do livro pautado exatamente nesses dois últimos versículos de Atos. O que o chamou, o que despertou a atenção dele para o livro de Atos foram estas duas palavras. E a pergunta é: como é que se encerra uma obra histórica literária como esta? Se encerra com advérbio? Aquilo mexeu com a cabeça do teólogo. Por que Lucas termina o Evangelho de Atos com um advérbio? Sem impedimento algum. Então ele pega dali a chave para trazer a compreensão nossa, o que na verdade foi a vitória do Evangelho ao longo de toda a pregação apostólica. Missões no poder do Espírito de Cristo é a superação de todas as barreiras. Todas as barreiras. Nenhuma barreira foi obstáculo para o Evangelho. Nem barreira racial. No caso, eram tantas, desde os samaritanos até as diversas formas de barreira racial entre os próprios gentios, que a si mesmos se separavam entre gregos e bárbaros, ou seja, entre aqueles que têm o conhecimento e aqueles outros que não têm conhecimento algum. As barreiras religiosas. Os apóstolos foram perseguidos dentro da própria casa. Os apóstolos perderam suas propriedades. Os cristãos no livro de Atos, no capítulo 8 do livro de Atos, foram dispersos, expulsos. A palavra disperso é muito mansa. Eles foram expulsos de suas casas, tiveram seus bens confiscados. Eles tiveram que viver como refugiados, andando. Quando Pedro escreve a sua carta, ele então qualifica bem, não é? Aqueles que eram os estranhos no meio das nações. Os cristãos. Então, nem a barreira da perseguição. A perseguição não fez com que Pedro se calasse. Não fez com que os crentes se calassem. Não fez com que o cristianismo se trancasse. Pelo contrário, o Evangelho foi se espalhando, espalhando, espalhando. Perseguições, prisões,
martírios, sofrimentos, nada disso impediu a universalização da mensagem do Evangelho de Jesus, anunciado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito quebra barreiras. Derrubar barreiras para a pregação do Evangelho não é problema nosso. Não é iniciativa de governo. Não é trabalho da diplomacia humana. Derrubar barreiras para a pregação do Evangelho é trabalho do Espírito Santo de Deus. É Ele quem envia, é Ele quem protege, é Ele quem abre portas. Jesus disse no Apocalipse: eu abro a porta, ninguém fecha. Eu posso fechar também, aí ninguém abre. Nada poderá impedir a obra do Espírito de Cristo. Quando o Apocalipse narra a abertura dos selos, o primeiro selo que foi aberto no Apocalipse, diz que um ser montado em um cavalo branco, com uma coroa de ouro sobre a cabeça, ele saiu vencendo e para vencer. Ora, a expressão redundante, mas muito interessante. Ele é o vencedor que sai já vencendo e nunca perde uma batalha. Ele sai vencendo para vencer. Jesus não deixou o céu para perder a guerra na terra. Jesus deixou o céu e voltou para o céu para vencer todas as batalhas. Você e eu, cada crente, nós somos vasos no poder do Espírito Santo para viver, testemunhar e pregar o Evangelho da salvação e do amor de Deus. E vencer, não por nossa força, as barreiras. Por isto, nós não podemos ficar aí boquiabertos diante das nações que não querem se abrir para o Evangelho. Elas vão abrir uma hora. E talvez já tenham sido abertas no passado e estão fechadas hoje. E pode até ser que estão fechadas, porque Deus já as julgou. E fechou a porta do Evangelho para ela. A gente não quer admitir isso, mas isso aconteceu com o Egito, aconteceu com a Babilônia, aconteceu com os países em torno de Israel, aconteceu com a Síria. A natureza, a ofensa a Deus é tão forte que Deus fecha e antecipa o seu julgamento. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é receber o julgamento de Deus dessa maneira. Não crê. Se sente incapaz de crer. Eu tenho sido muito curioso a respeito de alguns intelectuais. E alguns deles têm dito: eu não dou conta de crer. Ora, como não dá conta de crer? Eles são capazes de crer no pajé, de crer no pai de santo, de crer no futuro da humanidade, de crer na ciência, de crer em tanta coisa, e não crer em Jesus Cristo. Por que não crer? Porque está no leito da enfermidade e pronto já para morrer e não crê. Olha, creia no Senhor Jesus Cristo e não deixe chegar o tempo em que o teu coração pode ser endurecido pelo próprio Deus e Ele te rejeite, porque você o ofendeu tanto que Ele te condenou. Eu fico olhando as igrejas de Atos, né? Quantas igrejas fecharam portas? Quem mais hoje ouve falar de uma igreja como a de Éfeso? Até mesmo as boas igrejas entre as 7 de Atos fecharam.
Há coisas que passam, há oportunidades que se perdem, há igrejas que perdem a visão missionária. Tem igreja na Síria prestando culto ainda em aramaico. Não dá um passo em direção à evangelização do vizinho. Ah, mas lá é um país que não pode pregar o evangelho, mas tem crente lá. Mesma coisa é o Egito. Ah, não pode entrar no Egito com missionário, é proibido, mas tem crente lá. O que esses crentes estão fazendo? Por que pararam? Por que deixaram o desânimo, o medo, a frieza imobilizá-los? Ah, a Europa hoje não é mais cristã. Por que não é mais cristã? Ou será que a gente imagina que o propósito de Deus é ter um continente cristão? Talvez não. Mas é propósito, sim, de Deus, que o evangelho chegue ao coração de todas as pessoas. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, não é? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é coisa de Deus isto. Mas às vezes não tem remédio para o faraó. Às vezes não tem remédio para Nabucodonosor. Às vezes não tem remédio para Simão, o mago, lá de Samaria, que tentou comprar o Espírito Santo dos apóstolos. Ah, comprar. Quanto vocês querem? Vocês me dão esse poder, eu pago o que vocês quiserem. Não é possível, não é possível. Meus irmãos, Cristo nos deu as chaves do reino. De fato, em Mateus 16, 18 e 19, Jesus diz: as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Hades é morte. Hades, na mitologia grega, era o lugar reservado para aqueles que morriam. Hades era a divindade que protegia a porta daquele castelo onde guardava a alma dos mortos. Isso é mitologia. Mas passa a ser representativo quando a gente pensa que Deus é Senhor da morte, de que nem a morte pode impedir a vitória da igreja. Pode morrer a igreja na Europa. Isso não é derrota do evangelho. Você pode até entender como juízo de Deus, mas não derrota do evangelho. Pode a União Soviética fechar todos os seus limites e dizer: a partir de hoje, aqui nós somos ateus. 1917, Revolução Russa. O que aconteceu? O evangelho lá dentro, as igrejas perseguidas lá dentro, derrubaram o regime. Nós precisamos de crer no poder do evangelho como Paulo cria. O evangelho é o poder de Deus. A pregação do evangelho é a expressão do poder de Deus. Esse evangelho ecoado, quando é ouvido, ele quebra as barreiras. Quebrou do meu coração, eu creio que quebrou do seu também. E olha que eu não era muito crente não. E eu acho que aqui tem alguns que eram mais incrédulos do que eu ainda. E o Espírito de Cristo te venceu, te derrubou, desmantelou as fortalezas e trouxe todos nós cativos aos pés de Cristo Jesus. Isto é missões. Que no poder do Espírito de Cristo sejamos usados para proclamar o Evangelho eterno em todo lugar, aqui, ali e lá.
até o último da terra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?